Em agosto de 2016, ocorreu o impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff. Esse movimento de 2016 foi, vamos dizer, o ápice de uma série de situações que vinham ocorrendo no Executivo Federal, que estava trazendo um desgosto muito grande à população brasileira. O segundo governo Lula já enfrentava denúncias de mensalão, uma série de políticos ali já tinham sido cassados ou renunciado os mandatos, e havia uma certeza de que existia uma corrupção grande no ar. Mesmo assim, as forças de oposição não conseguiram se organizar de maneira segura, e Lula conseguiu eleger a sua sucessora, uma pessoa com um pouco carisma zero, não tinha vivência política, mas que ele confiava. O governo Dilma foi muito atribulado, foi muito difícil, uma forte sensação de crise econômica, muita discussão, um Congresso indomável, e isso resultou numa reeleição que ninguém acreditava, mas que acabou acontecendo. Dilma Rousseff ganhou no segundo turno, na época de Aécio Neves, e por uma margem extremamente pequena de votos, e isso fez com que ela iniciasse de maneira turbulenta aquele segundo mandato, e o tempo todo sob ameaças, né, de impeachment e de debandada dos partidos de oposição, culminando então com dezembro de 2015, Eduardo Cunha, presidente da Câmara na época, aceitando um pedido de impeachment ali, feito na época por juristas, Miguel Reale, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, se não me engano, e então deu abertura, deu início a esse processo. Mais tarde foi aceito pela Câmara, passou lá, chegou ao Senado, foi formalizado, o processo tramita no Senado, e com afastamento temporário dela, e seu impeachment. Assumiu Michel Temer, vice-presidente da República, fez um governo tampão, um governo de tentar resgatar alguma coisa de valores, mas não conseguiu ter força suficiente para buscar uma reeleição. E o movimento de oposição e de direita tinha crescido de maneira inequívoca, já tinha tido uma resposta nas eleições de 2016 muito grande. Os partidos de esquerda já estavam enfraquecendo muito nos municípios. Então, em 2018, a eleição de Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. A direita tinha então chegado ao poder depois de anos de governos de esquerda, de governos centro-esquerda, se é que dá para usar essa determinação ali, enfim, governos de esquerda mais radical, menos radical, e então se imaginou a construção de uma nova linha, de um novo momento para o Brasil. O que aconteceu ali foi, em termos políticos falando, uma eleição de 2020 muito difícil, porque o governo federal não se posicionava, pouca representação dos municípios de partidos de direita, pandemia, que frustrou, né, teve a maior onda de reeleições da história do país, entre prefeitos que buscavam a sua reeleição por conta das poucas possibilidades de se fazer campanha, do sentimento geral que existia na sociedade. Com isso tudo, então, se julgou interessante não participar de maneira efetiva das campanhas municipais. E em vez de ter uma organização da direita, em vez de existir um trabalho forte nesse sentido, foi se apostando muito em eleições, muito na política. Lula, ex-presidente do Brasil, tinha sido preso nos inquéritos da Lava Jato, tinha sido condenado, passado todas as instâncias, mas Brasil é Brasil, aconteceu aquilo que já está aí da ciência de todos. O Lula acabou sendo beneficiado por um entendimento jurídico do STF de que um processo continha um vício, então ele teve atos anulados para ele reiniciar
num domicílio que seria o processualmente correto na visão de quem julgou naquela época e acabou sendo retirado da prisão, retirado a condenação dele, devolvido para ele direitos políticos, e ele pôde então disputar as eleições de 2022 na tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro. A ideia não é falar sobre eleições, mas é falar sobre a organização da direita, dos movimentos conservadores, dos movimentos liberais, de todos aqueles movimentos que compõem a direita brasileira, que está voltando a se reorganizar depois de muito tempo, mas que está engatinhando nesses novos momentos ali e está esbarrando muito entre si, né, brigando muito, se desconectando, não achou ainda, poucas pessoas estão trabalhando direita como visão de mundo, como cultura, como visão política, e a maioria ainda está colocando todas as suas fichas em eleições. 2022, uma eleição muito polêmica, cheia de medidas judiciais, um desequilíbrio muito grande entre aquilo que se decidia a favor de um e contra outro, mas de alguma forma ou de outra, ou conseguiu fazer uma melhor campanha, Lula foi reeleito para o 3º mandato. Eleições de 2024 com uma presença muito forte daí da direita, uma eleição arrasadora em termos de municípios, principalmente os maiores municípios do país ali. A esquerda não teve nenhum tipo de vitória, muito magra, perdeu aí a maioria dos lugares, e a gente vê assim, um país com uma força de direita emergente muito grande, mas com muitas pessoas, vamos dizer assim, do ponto de vista eleitoral, não definida esse centro-esquerda ou direita, centro, mas que muitas pessoas ainda beneficiadas pelas políticas da esquerda, então, portanto, continuam votando na esquerda por conta dessas políticas públicas ali, não por uma questão ideológica, por uma questão conceitual, às vezes nem entende o que é, mas que se beneficiam dessas políticas. E a direita, que não soube comunicar, que não soube trabalhar a cultura, que não soube explorar de maneira correta, em sua maioria, né, as oportunidades dadas, que ficou, principalmente os políticos de direita, buscando apenas trabalhar eleições e movimento político, que fica naquela roda que não para, aquela roda de hamster que fica girando o tempo inteiro, eleições em cima de eleições, apostando tudo na questão política, como se isso fosse aquilo que fosse salvar o Brasil. Está mais que provado, depois desses 10 anos que a direita, de forma orgânica, sem organização praticamente, se colocou em vários pleitos, que a política é importante sim, é necessário participar, mas participar na política através de uma certa cultura de direita e não simplesmente se apegar a esse ou aquele candidato, né, o movimento bolsonarista que se fala que veio na corrente de Jair Bolsonaro. Isso pode trazer sucessos eleitorais, mas não tem conseguido deixar lastros em termos de políticas públicas. A gente vê que mesmo prefeitos, governadores e políticos do legislativo de direita caem às vezes em armadilhas de políticas públicas socialistas, populistas, que não trazem vantagem ou que não trazem desenvolvimento ao nosso povo. E do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de trabalhar algo como a literatura, como projetos de cinema, ou outros tipos de forma de se consumir cultura na área das artes, a direita anda muito, mas muito mesmo, fraca, essa é a palavra. Salvo alguns representantes que estão realmente pensando para o futuro, pensando a curto prazo, médio prazo, longo prazo, que estão deixando alguma coisa, que estão fazendo um trabalho nesse sentido. A gente tem visto, no geral, pessoas vivendo de likes na internet, de lacrações em redes sociais, buscando então se eleger com isso. É hora que assumem o poder,
continuam nessa toada ali e fazem muito pouco porque não conseguem administrar a política como tem que ser, fazem muito pouco do ponto de vista de investimentos nos canais corretos para a formação da cultura de direita e fazem muito pouco do ponto de vista de formar um grupo de direita forte que possa fazer um trabalho onde cada pessoa tem a sua função, tanto na literatura, nas artes, na alta cultura, quanto na questão política pública também, e também nas questões privadas, né? A gente se ressente disso, existe de maneira muito esquálida hoje no Brasil ainda. Pelo que a gente tem observado, esses 10 anos ali houve pouca depuração. Do ponto de vista contrário, a esquerda totalmente organizada, robusta, mesmo sem cargos, quando ficou 4 anos fora do poder ali, conseguindo de uma maneira ou outra impor políticas públicas, impor investimentos, trazer um grupo unido junto dentro de um mesmo ideal. E isso fez com que nós assistíssemos à volta deles e aí a derrocada de grandes líderes. Jair Bolsonaro acabou preso numa acusação discutível, né, de participação num suposto golpe de Estado. A gente vem falando e vem ouvindo há muito tempo isso, trabalhar a alta cultura, trabalhar grupos, trabalhar algo a mais que a política. Não se pode esquecer uma coisa e nem outra, tem que ser tudo correndo ao mesmo tempo, né, de maneira paralela em certa forma, em certo momento, mas depois se cruzando, se interligando. E aí nós temos que começar a prestar atenção também na política, naquelas pessoas que estão fazendo esse trabalho, que podem nos representar de maneira mais consistente. Prestar atenção em quem está na educação, trabalhando hoje esse tipo de situação e que pode vir a começar a formar melhores alunos e jovens hoje para o futuro. Prestar atenção em ajudar, fomentar, investir, dar espaço, dar palco às pessoas que estão trabalhando isso, e nós fazemos a nossa parte também, que é estudar muito e replicar esse tipo de conhecimento. É uma certeza absoluta, comprovada pelo tempo, de que se nós não formarmos uma cultura forte, personificada em gente que tem algo a dizer e a trabalhar, nós vamos sofrer o tempo inteiro esses altos e baixos. Conseguimos ter uma grande força popular que não aguenta mais esse tipo de situação que acontece no Brasil atual, em termos de educação, em termos de cultura, em termos de desperdício do dinheiro público, em termos de políticos que não nos representam, mas que vez ou outra vai ganhar uma eleição e perder outra, e mesmo quando ganha eleição não consegue emplacar políticas necessárias, não consegue fazer um direcionamento correto, tanto na educação, na segurança, na infraestrutura. Por quê? Porque não consegue trabalhar de maneira consistente nem a política, nem o cidadão, o eleitor, para que ele consiga exercer a pressão necessária a título de formar um grande convencimento para uma grande casta de políticos que são os conhecidos como aqueles políticos de centro, de muro, que seja, caem para o lado em que parece que vai dar mais votos e que parece que vai mais dar oportunidades a eles de se manterem fisiologicamente no poder. Isso sempre existiu, sempre vai existir. É preciso abrir bem os olhos, é preciso fazer uma grande análise. Isso depende somente da gente, não tem ninguém que vai nos dizer para que lado que a gente tem que ir, nós temos que fazer essa avaliação e então começar a fomentar, investir, dar palco, replicar e estudar as pessoas que estão fazendo esse trabalho. Sem isso, a gente vai continuar vivendo de uma ou outra eleição sem nunca chegar a nada. Com um trabalho consistente e organizado, a gente vai conseguir superar isso.